Meus irmãos, nós vamos meditar hoje sobre um texto que está em Jeremias, capítulo 31, verso 26, que diz assim: Então Jeremias acordou e disse: Que sonho maravilhoso o Senhor me deu. Eu acredito que uma das coisas mais prazerosas da vida é um bom sono, principalmente depois de um dia de muito trabalho, de muito estresse. E se esse sono for tranquilo, você amanhece restaurado. É uma reparação na máquina humana, no seu corpo. No entanto, quando perdemos o sono, ou quando alguém nos tira do sono por alguma coisa ruim ou temerosa, que perdemos o sono, isso daí é complicado. Dificilmente iremos produzir neste dia como nos outros dias antes, né? em que a gente dormiu bem. Estamos já terminando o dia, né? Para quem eu estou gravando esse devocional, já no final deste dia, então nós estamos terminando, mas talvez alguns dos irmãos irão ver só amanhã quando amanhecer. Também serve, mas observe bem, estamos terminando esse dia e a nossa cama ou rede nos espera. E eu espero que a sua cama ou a sua rede seja bem confortável para que você tenha um bom sono. O texto de Jeremias é uma beleza para quem está com sono. Ele é conhecido como o profeta chorão, não é? O Jeremias era um profeta melancólico, sofreu muito. E esta é uma expressão ímpar nas Escrituras. Essa expressão, que sonho maravilhoso o Senhor me deu. Isso é uma expressão que você vai encontrar no livro de Jeremias, apesar esse profeta ser conhecido como profeta chorão. E nas Escrituras você encontra vários tipos de sono. E em todos esses tipos de sono podemos tirar lições para aplicar à nossa vida. Por exemplo, a Bíblia faz referência ao sono de Sansão. Sansão dormiu sob os joelhos de Dalila, é o que a Bíblia diz. Ou seja, no colo de Dalila. Este sono de Sansão foi no lugar errado e com a pessoa errada, que resultou numa perda horrível, né, por parte de Sansão. Ele estava dormindo no colo do pecado. Aqui lembrei-me, ou seja, de um filme que era chamado, o título era Dormindo com o Inimigo. Bom, Sansão literalmente dormiu no colo da inimiga. Ele se deitou, descansou no colo de uma pecadora, nos joelhos de uma pecadora. Isso lhe custou a liberdade, a perda de uma bênção que Deus lhe tinha outorgado. Nós temos que ter cuidado para não se achegar ou se acomodar no pecado, não é? Sempre o pecado, meus irmãos, se a gente se acomodar, deitar nele, ele sempre vai nos achar lá na frente. Outro sono muito famoso foi o sono de Jonas. Enquanto a tripulação de um navio estava lutando contra a morte, contra a agitação do mar. Esse tipo de sono de Jonas é o sono da indolência. É o sono de alguém que está fugindo do bem, é o sono de um desobediente, daquele que está fugindo da missão, da responsabilidade. Está em maus lençóis e não se apercebe da situação. E em sua desobediência se torna alienado aos perigos em sua volta que aquele navio estava passando. Há outro sono mencionado nos evangelhos, né, que é o sono que não deveria estar acontecendo, porque a hora era para vigiar e orar. É o sono de Pedro, Tiago e João no jardim de Getsemane. Não é? Jesus foi ao jardim orar e levou eles três. E falou-lhes para que vigiassem e orassem naquele momento, porque era um momento crítico. Foi o momento mais difícil da vida do Senhor Jesus. Este sono destes discípulos fala de negligência. Ou seja, este sono fala daqueles que, mesmo avisado, não se importaram. Fala daqueles que não se prepararam para o vendaval, que se aproxima. Este sono deve ser evitado por nós. Antes de dormir, tenha certeza que tudo está bem, que entregou tudo àquele que cuida de nós enquanto nós dormimos. Não devemos dormir com raiva de ninguém, sem pedir perdão a quem pecamos, sem reconciliação. Não devemos dormir quando estamos com a consciência pesada. Não devemos dormir quando sabemos que a tarefa do dia não foi cumprida perfeitamente e que pode acarretar em algumas coisas lá na frente. Então, este é o sono dos discípulos, eles não deviam dormir naquele momento. Nós devemos nos certificar, irmão, que antes de estarmos bem, precisamos fazer a nossa tarefa. Antes de dormir, todos os males estejam longe de nós.
não é? E aí a gente fala que tipo de sono nós vamos ter, nós estamos tendo, ou você quer ter. Sansão acordou debaixo de tribulação, Jonas foi acordado para ser jogado no mar, os discípulos foram exortados por Jesus e quando a tribulação chegou eles fugiram. Mas que tipo de sono nós estamos tendo? Há um sono muito importante descrito por Salomão, que está em Eclesiastes 5:12, que diz assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Veja que coisa, né? Quando eu era proprietário de farmácia, eu tinha uma padaria ao lado e o proprietário se tornou muito meu amigo. E um dia a sua esposa me procurou e pediu para que eu falasse com o seu marido, o proprietário daquela padaria. E ela disse que ele estava sem dormir a noite toda, fumando a noite toda. Quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu perguntei: por que o senhor está assim, sem dormir, fumando a noite toda? E ele me disse que não conseguia dormir com medo de ficar pobre. Uns trabalham para viver, outros vivem para trabalhar. Uns trabalham para ganhar dinheiro, outros porque o dinheiro já os ganhou. O trabalhador desse contexto, irmão, é aquele que ama o seu trabalho e faz confiando em Deus, que faz com suas próprias mãos, que produz com dignidade e honestidade. E quando chega em casa, depois de uma boa janta, depois que foi adorar a Deus e aprender da sua palavra, que deita com a consciência do dever cumprido. Então ele agradece ao Senhor pelas bênçãos e pela bênção do sono e pede que seja um sono reparador. Levando para o lado espiritual, nós temos que ter muito cuidado para não nos acomodarmos, dormirmos em relação às coisas de Deus. Nas coisas de Deus, todo dia é para servi-lo. Para você que trabalhou hoje, de casa ou dentro de casa, eu lhe desejo um sono maravilhoso, um bom sono, para que você, e você que acordou agora, que está vendo esse devocional agora, eu espero que você tenha tido um bom sono. E já lhe desejo que no final deste dia você encontre também um bom sono. E para você que está adormecido em relação à leitura da Bíblia, está adormecido em relação à oração, ao louvor, à adoração, acorde, meu irmão, o mais depressa possível e vamos trabalhar na obra de Deus enquanto é dia. Porque a noite pode chegar a qualquer momento e essa noite pode ser a tribulação que todos não querem que ela venha. Porque em relação a trabalhar para o Senhor, o nosso descanso só acontecerá na volta dele, quando ele virá nos buscar. Então que Deus lhe dê uma noite de sono abençoado e você que acordou, que tenha tido um sono abençoado, mas acorde para Jesus.